Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo com muitas informações, principalmente sobre a palhaçada que a CBF está tentando fazer com o Flamengo. Mas antes, um recado especial para vocês, a 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários outros clubes pelo mundo, galera. E posso garantir, mais confiável bookmaker que tem no mercado. Várias ligas já estão na linha da 1xBet. E não tem aposta só em futebol não, tem esporte também. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B, Copa América, Eurocopa, enfim, está tudo lá na linha da 1xBet. Se interessou, só clicar no link do comentário fixado aí, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, o Vene, você terá depósito em dobro no seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 50, no primeiro depósito você vai ter direito a 100. O limite é de $200. Então não perca tempo, clica no link aí do comentário fixado e utiliza o meu código Vene para você ter depósito em dobro. Valeu, galera? Um abraço. Agora as informações. A primeira, uns números aqui interessantes sobre o Rogério Ceni no Flamengo, sobre o Flamengo com o Rogério Ceni. O Flamengo de Rogério Ceni não perde há 16 jogos, não sofre gols há 5 jogos, perdeu apenas uma de 25 partidas na temporada. Ou seja, contra a sua vontade ou não, tem que dar a César o que é de César. Rogério Ceni está evoluindo no comando do Flamengo. Ah, mas o Rogério Ceni não estava na beira do campo nos 3 últimos jogos. Gente, prestem atenção. Aquilo ali foi apenas a figura Maurício Souza, porque quem comandou o time, quem escalou o time, quem passava as orientações para os jogadores, principalmente durante as substituições através de fone, era o Rogério Ceni. Então assim, é Rogério Ceni ali, pronto e acabou, galera. Então tá aí bons números do Rogério Ceni com a camisa do Flamengo. Outro assunto aqui, STJD. Vocês sabem que recentemente o Flamengo entrou com um pedido na STJD para que o Campeonato Brasileiro fosse paralisado durante a Copa América. E hoje teve audiência e, por unanimidade, o STJD negou a medida inominada que foi dada entrada pelo Flamengo para que fosse suspenso o Campeonato Brasileiro em virtude da convocação de jogadores, 5 jogadores, mais o Pedro, que não será liberado, mas já já a gente vai falar sobre isso. A decisão saiu nesta quinta-feira em julgamento virtual. O rubro-negro foi representado pelo advogado Michel Assef Filho, tá, galera? Outra informação que me perguntaram aqui sobre Natan. Natan, que ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Red Bull Bragantino, próximo adversário do Flamengo, no sábado, tá? Como ele ainda pertence ao Flamengo, muita gente me perguntou, vem cá, o Natan pode disputar a partida contra o Flamengo? E eu fui apurar. Conversei com pessoas do Red Bull Bragantino e também da comissão técnica, e o que a diretoria do Bragantino passou para o técnico Maurício Barbieri é que o Natan está liberado para entrar em campo, ou seja, ele pode jogar, não tem multa, não tem nada disso, ele está liberado. E lá no meu Twitter eu postei o seguinte: embora ainda pertença ao Flamengo, empréstimo com obrigação de compra se jogar 20 partidas em 2021, Natan está liberado para jogar contra o Fla no sábado. Essa é a informação que a diretoria do Bragantino passou para o Barbieri, técnico da equipe. Um dos agentes do atleta confirmou, no caso foi o André Cury, representante do Natan. Ele confirmou a informação, disse que o Natan pode jogar sim no sábado contra o Flamengo sem nenhum problema. Galera, outra informação aqui de mercado da bola. Pires da Mota. Eu ainda não sosseguei porque eu não consegui descobrir os valores da proposta do Yokohama FC ao Flamengo por Pires da Mota. Porém, agora parece que eu descobri. Vamos lá. Para vocês entenderem o cenário, a proposta foi enviada diretamente ao jogador e ao Flamengo foi enviada uma carta, uma carta que se chama carta de intenção, como dizem aí no futebol. E a carta de intenção do Yokohama FC ao Flamengo dizia, ó, queremos contratar Pires da Mota de forma definitiva. No documento não estava escrito o número e os valores que o Yokohama queria pagar ao Flamengo pelo jogador. Porém, pelo que eu soube nos bastidores, os valores que o time japonês desejava desembolsar
ao Flamengo para ter Pires da Mota era de 2 milhões de dólares, que dá mais de 10 milhões de reais, um pouco mais de 10 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador. A questão é, o Yokohama FC nem apresentou essa proposta oficial, porque o jogador recebeu primeiro a proposta do Yokohama FC, um contrato de 2 anos e meio, salário de 1 milhão de dólares, ou seja, 5 milhões de reais por ano, o dobro do que ele recebe atualmente no Flamengo, casa, carro, bonificações por número de jogos, títulos, gols. Então, assim, uma proposta financeira muito boa. Só que o Pires da Mota entendeu que nesse momento, para a carreira dele, não é o ideal ir para o futebol japonês. Então, recusou a proposta. E por conta disso, o Flamengo sequer recebeu a proposta oficial, digamos assim, dos valores. Apenas ficou sabendo de maneira informal. A questão é que esses valores que o Flamengo ficou sabendo de maneira informal, o Flamengo deu ok. O Flamengo falou, nossa, vamos fazer, a gente quer fazer. Por que o Flamengo decidiu fazer? Porque daqui a um ano, o Pires da Mota ele poderá assinar um pré-contrato e sair de graça no fim de 2022. O Flamengo quer evitar o que aconteceu com o Berrio. O Flamengo fez um alto investimento para ter o Berrio e o Berrio acabou saindo de graça. Foi para os Emirados Árabes e atualmente está sem clube. Então o Flamengo, evitando o efeito Berrio, está aceitando a proposta do Yokohama FC. A questão é, o jogador não aceitou, então o Flamengo não pode obrigar o jogador a aceitar a proposta. O que o Flamengo pode fazer é, quando ele retornar da seleção paraguaia, da disputa da Copa América, coloca ele de lado, não vai para os jogos. E aí ele começa a perder oportunidades, chances, desvaloriza, fica desvalorizado. E aí, para sair é muito mais difícil, porque o Pires da Mota está apostando na sua valorização durante a Copa América. Outra informação, galera, agora, na minha opinião, mais importante, a sacanagem que a CBF está tentando fazer com o Flamengo. Eu estou falando dessa maneira porque eu classifico como sacanagem. E eu vou explicar para vocês. Galera, na última quarta-feira, o Departamento de Futebol do Flamengo se reuniu no período da manhã para debater o assunto liberação ou não de jogadores para a disputa das Olimpíadas. Embora a decisão já estivesse, entre aspas, tomada, mas tinha que ter a reunião para decidir, bater o martelo, Rodolfo Landim dar a palavra dele e nessa reunião bater o martelo. Não vamos liberar jogadores para a seleção olímpica. Beleza. Logo em seguida, o Flamengo enviou um comunicado à CBF dizendo, ó, não vamos liberar nenhum jogador, não adianta convocar. Está avisado. Paralelamente, o Flamengo conversou com o Pedro. Bruno Spindel entrou em contato com o Pedro e falou, Pedro, é assim, a gente entende que isso é importante para a sua carreira, porém, o nosso calendário está apertado e a gente quer ter você aqui durante a disputa das Olimpíadas. O Pedro, naquele momento, ele deixou claro que gostaria de ir para as Olimpíadas, todo jogador seria, enfim, leviano dizer que nenhum jogador quer ir. Claro que quer. Todo jogador trabalha para conseguir uma oportunidade como essa. Porém, Pedro disse isso, olha, eu queria ir, mas eu entendo a necessidade do Flamengo e eu tenho que respeitar a decisão de vocês. O que vocês decidirem, eu vou acatar. Beleza. O Flamengo comunicou a CBF, comunicou o jogador. O Flamengo comunicou a CBF a Walter Feldman, secretário-geral, que foi demitido nessa quinta-feira. Na última quarta-feira ele ainda era representante da CBF. Ainda estava fazendo parte da diretoria da CBF. Beleza, no fim da noite da quarta-feira, depois dessa história toda, o Flamengo foi e recebeu um e-mail da CBF. E o e-mail dizia o seguinte, galera, eu vou até pegar aqui para vocês não acharem que eu estou mentindo. Eu tive acesso a esse e-mail, estou botando aqui porque a pessoa me mandou. O e-mail, o assunto do e-mail é importante convocação e pontos de exclamação, tá? Eu não vou botar o e-mail aqui porque isso pode me dar problemas aqui no YouTube, mas o e-mail que foi assinado por Roberto Valdemar, supervisor das categorias de base da seleção brasileira, disse o seguinte, prezados senhores, desejamos uma boa noite e pedimos que gentilmente desconsiderem o envio do e-mail anterior e o conteúdo do documento anexado. Desde já agradecemos e enviamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Roberto Valdemar. O conteúdo do e-mail anterior que ele se referiu, o Roberto, era da convocação do Pedro. Ou seja, nesse novo e-mail, eles desconsideravam o Pedro. Eles pediram para o Flamengo desconsiderar o Pedro, que o Pedro não seria convocado. Então, beleza.
O Flamengo foi dormir tranquilo. Por quê? Os dirigentes do Flamengo foram dormir tranquilo. Por quê? Porque entenderam o seguinte, olha, não vamos ter nenhum mal-estar de ter um jogador na lista de convocados do André Jardine e depois ter que pedir a liberação de maneira oficial e retirar esse jogador, criar uma expectativa no jogador. Beleza. Veio a quinta-feira de manhã, veio o anúncio oficial da seleção olímpica do técnico André Jardine e o Pedro na lista. O que aconteceu? Internamente, o grupo de WhatsApp da diretoria do Flamengo bombou, entre aspas, com mensagens. E a palavra mais utilizada nesse grupo foi uma afronta. Eles consideraram a atitude da CBF como uma afronta ao Flamengo. Por quê? Entenderam que a CBF quis jogar o jogador contra o Flamengo. Meio que assim, ó, a gente sabe que o Pedro tem vontade de jogar a seleção, os Jogos Olímpicos, vamos convocá-lo e aí, quem sabe o Pedro não arruma uma confusão ali com o Flamengo e acaba conseguindo a liberação. Só que não vai rolar, gente. Não vai rolar. Eu conversei com o Marcos Braz garantiu, falou, Vene, pode garantir, nós não vamos liberar Pedro ou nenhum outro jogador para a seleção olímpica. O martelo está batido. Nós fizemos grandes investimentos para ter um elenco forte e agora a gente quer utilizar o elenco forte. Só para vocês terem noção, galera, o Flamengo investiu 14 milhões de euros, 100 milhões de reais para contratar o Pedro. E no momento mais importante da temporada 2021, não vai ter o jogador, porque ele vai ter que servir a seleção olímpica, que não é data FIFA e o Flamengo não é obrigado a liberar. Faça-me um favor, né, CBF? O Palmeiras avisou que não ia liberar o Everton, vocês não convocaram o Everton. O Real Madrid avisou que não ia liberar o Rodrigo, vocês não convocaram o Rodrigo. O Flamengo avisou que não ia liberar o Pedro ou qualquer um outro jogador, vocês vão e convocam o Pedro? Tá de sacanagem. É assim que a gente tem que resumir. Parece sacanagem, parece que faz para implicar, parece que faz para aumentar ainda mais essa guerra fria que está tendo entre Flamengo e CBF. E o episódio Pedro é apenas mais um capítulo dessa guerra fria, que está acontecendo há um bom tempo. Desde o ano passado, quando teve problema aí entre envolvendo o Rodrigo Caio, envolvendo o Pedro, esse ano envolvendo o Gabigol e agora o Pedro. Não havia a menor necessidade da CBF afrontar o Flamengo dessa maneira. Se sabia que o jogador não iria ser liberado, por que convocou o jogador? Não faz o menor sentido. Agora cria esse estardalhaço todo, esse atrito todo. O jogador vai lá e posta uma mensagem agradecendo a convocação, agradecendo ao Flamengo, e todo mundo já acha que o jogador vai bater de frente com o Flamengo. Não. O Flamengo entendeu que foi uma postagem normal, institucional. Foi isso. Então, para resumir também, o jogador não está chateado, galera. Não está chateado. O jogador não vai bater de frente com a diretoria do Flamengo, não vai fazer isso. E na boa, o Marcos Braz ele pode ter todos os seus problemas do mundo. Mas se tem uma coisa que ele é bom, é de vestiário. Isso aí ele sabe lidar muito bem. Muito bem mesmo, bastidor de vestiário. Até porque ele teve que lidar com um elenco pesado em 2008, 2009. Esse elenco é de boa. E o Pedro é mais de boa ainda. Se fosse um outro jogador, eu ficaria até na dúvida, mas o Pedro é um cara de boa mesmo, assim, tranquilo. Pelo perfil dele, eu posso garantir aqui para vocês que ele não irá bater de frente com a diretoria do Flamengo e irá acatar o desejo da diretoria, que é não liberar o jogador. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, se inscreva no canal. Se você já for inscrito, dê o like, ative a notificação, compartilhe com os amigos. Ajuda o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Você também pode fazer parte do clube de membros, galera. O link aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios, grupo no Telegram comigo e com outros torcedores para falar de Flamengo. E nessa quinta-feira o grupo bombou, hein? Tá bombando ainda. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto. Fui.